certo? Precisamos entender que ele acordou diferente. Por que acordou diferente? Jesus ele era homem, mas também ele era Deus. Como homem, naquela época, tem os atributos divinos, ele tinha a capacidade de enxergar e ver de forma antecipada o que iria acontecer com ele. Então, observe que Jesus, quando acorda, ele se acorda diferente, ele se acordou melancólico, entristecido. Ele chama até os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele vai dizer algo que vai deixar aqueles discípulos pouco preocupados. Ele olha para Pedro, Tiago e João e diz: olha comigo, porque eu estou entristecido. Os discípulos nunca viram Jesus agir daquela forma. O próprio Cristo agora está pedindo aos seus discípulos, em particular Pedro, Tiago e João, para que orassem por ele. Então ele entra num outro chamado de Getsemane, e ele começa ali a fazer uma oração. Só que o texto vai dizer que ele é tomado de angústia, ele é tomado de pavor. A palavra Getsemane significa lugar da prensa. Então Jesus, como oliveira verdadeira, ele entrou ali para ser prensado, para ser moído, para ser triturado, para que eu e você pudéssemos ser reconstruídos. Glória a Deus. É interessante observar que a angústia foi tão grande que a Bíblia diz, Lucas relata, pois Lucas era médico, vai dizer que ele começou a suar sangue. E o sangue escorria pelo chão e fez uma grande bolsa de sangue. A ciência chama isso de hematose. A ciência diz que é um fenômeno muito raro. E quando alguém pode estar em um estado de angústia emocional profundo, a ciência diz que os poros podem dilatar-se, em vez de sair suor, sai sangue, isto provocado por uma célula chamada de célula sudorípatas. Então a angústia foi tão grande que ele suou sangue, grandes gotas de sangue. Jesus, quando sai dali, ele encontra uma multidão com espadas e barabás, e em meio àqueles rostos desconhecidos, ele encontra um rosto conhecido, o rosto de Judas. E é interessante, irmãos, eu gosto muito desse texto, porque Jesus está sendo levado para ser crucificado e está nos ensinando. Ele olha para Judas, irmãos, e diz: amigo, aquele mestre. Aleluia. Ele olha para o traidor e diz: eu sou teu amigo. Glória a Deus. Irmãos, olha, tem coisas que por mais que você fale, irmãos, não será suficiente para aquele que quer levar uma vida de ingratidão. Ele olha para Judas e diz: olha, eu sou teu amigo. Está morrendo, está nos ensinando. O que é que você faria, irmãos? O dia de alguém que com um beijo levasse você para o cemitério, esmurraria ele, esganaria ele, que você, Jesus olha para a pessoa: eu sou teu amigo. Glória. Glória a Deus. E é interessante observar para a gente entrar aqui nesses detalhes, é que Jesus é julgado. Diga, eu estou passando muito detalhe, está sendo para a gente ir avançar, tá certo? Mas tem muita coisa nesse texto que eu queria muito de coração. Deus sabe o amor que eu tenho pelo ensino, pelo Cristo. Mas é porque a gente não tem que contar, tá certo? Mas a história vai dizer que Jesus, ele é julgado. Pilatos fez de tudo. Pilatos queria salvar Jesus, mas não pôde, porque os judeus queriam crucificar Jesus. É interessante observar que antes de ele ser crucificado, depois de ele ser condenado, Jesus, irmãos, ele vai levar 39 açoites. O que é interessante observar é que estudiosos falam que o instrumento que foi usado, alguns chamam de fragudo,
outros também chamam de azorraque. Só que estudiosos dizem que possivelmente Jesus ele foi chicoteado com o azorraque de 12 dias. Em 6 dias do azorraque é limadas de ferro. Em 6 dias, osso, ponte e agudo de carneiro. Jesus levou 39 chibatadas. A Bíblia do estudo pentecostal vai dizer que os cortes provocados pelo azorraque era tão gravíssimo que dava para ver órgãos internos do ser humano. Jesus levou quantas chibatadas? 39. Cada chibatada quantos cortes? 12. Se você multiplicar, porque a teologia também é matemática, a gente trabalha também matemática da teologia. Se você multiplicar aí 12 vezes 39 vai dar quanto aí? 468 cortes aproximadamente. Jesus está com o seu corpo dilacerado. Eles batiam sem parar, lançam Jesus dentro de uma prisão. Alguém chega para ele e diz: olha, ele é considerado rei dos judeus. Não existe rei sem coroa. Pega agora uma planta de origem asiática. Eu vou botar aqui, vou só abrir aqui, vou falar, mas eu vou mudar essa imagem aqui para vocês verem, certo? Olha lá. Ok? Ele vai falar. Pronto, faz a imagem aí, vamos, certo? Todos os nossos cursos, irmãos, a gente disponibiliza o material que a gente está aqui, certo? A gente disponibiliza em PDF, no particular de cada pessoa, e nós temos também ele impresso, colorido, da forma que está aí, todo colorido, só que a gente cobra uma taxa, por quê? Porque tem um custo de impressão, encadernação, etc. Tá certo? Mas, geralmente, aqui, caso alguém recebe o seu privado, tá certo? Cada maneira. Então, consegue ter. Pega ali, ó, aquela planta ali chamada de Zizifu espinas, faz uma coroa com essa planta, tá certo? A Zizifu espinas, ela é de origem asiática e africana. Faz uma coroa de espinhos, aproximadamente 32 espinhos. A história vai dizer que a estrutura dessa planta era tão solidificada que dava para perfurar uma madeira. Essas madeiras que a gente usa aí de pico, perfurava aí com uma facilidade. Crava na ponte de Jesus e começa a bater na cabeça dele com uma cana. Eu lembro, todos nós aqui já fomos debates na escola. Já brincou daquela brincadeira de babau. Vocês não se lembram? O cabo escuro, não pode parar a sua comunidade animalista lá no Tabeco. Fizeram também com Jesus, da mesma forma. A Bíblia diz que tamparam o olho dele. Alguém vinha, dava-lhe uma bofetada, outro vinha, dava-lhe um luz e assim: profetize agora quem foi que te bateu, Deus. E o que é interessante, irmãos, é que ele está sendo submetido a tudo isto por você. Glória! Ele está se submetendo a tudo isto por você. Porque Jesus, ele podia retroceder. O próprio Jesus no Getsemane, ele pede amor, ele pede para o sorriso da vida dele naquele momento. Mas tem situações que faz parte da nossa história. Tem coisas que você até ora, mas Deus não vai tirar do que é inevitável. Faz parte da tua história passar por ali. Fazia parte da história do Cristo passar pelo Calvário. Ele até ora, passa de minhas caras, mas Deus disse: não pode. E ele se impõe nisto: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Observe que no outro dia tiram Jesus da prisão. Jesus, irmãos, está com um ano, com uma capa. Observe, 468 porcos. Irmãos, olha, quem é que já levou a topada? Meu Deus. Irmão, você leva uma topada, aí você faz o que? Bota aquela gás, né? Aí, aquela salmoura ali da ferida, ela cola, gruda e seca na gás. Meu Deus do céu. Para tirar no outro dia só o sangue de Jesus na calça. Então bota, o cara todo ferido, irmãos. Joga ele dentro da prisão fria e fértil.
todos, irmãos. Jesus para Roma era um maldito. O próprio Paulo disse: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Rapaz, saiu a ordem para crucificar o Nazareno, a sentença saiu.